Que nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine, que sejam para Ele os nossos bons propósitos de estudar os seus ensinamentos. Narra a tradição que uma mãe e o seu pequeno procurou Gandhi e pediu numa súplica enternecedora: Gandhi, pelo amor de Deus, rogo a ti que fale com meu filho para que ele pare de comer açúcar, porque tem ingerido tanto açúcar que já começou a ter uma síndrome metabólica, princípio de diabetes, e já não posso contê-lo. Gandhi olha para aquela mãe quase em desespero e diz: minha senhora, peço-te por favor que volte daqui a 2 semanas. A mãe, algo frustrada, sem perceber, sem entender o motivo pelo qual Gandhi houvera pedido essa postergação de prazo, assim o faz e retorna depois de 15 dias. Então faz novamente a súplica e ele diz: por favor, pequeno, pare de comer açúcar. E a mãe, mais uma vez sem entender, pergunta: Gandhi, você precisou de 15 dias para dizer a frase que eu houvera pedido da primeira vez? Porque há 15 dias atrás eu ainda comia açúcar e eu não poderia pedir que ele fizesse algo que eu ainda fazia. E é no mesmo íntere, nesse mesmo pensamento, que eu não posso começar essa preleção doutrinária de hoje sem agradecer o convite merecido da casa e sem agradecer a presença de vocês e sem um pedido de desculpas, porque todos nós, inclusive eu, em maior ou menor grau, somos muito melindrados. Carregamos dentro de nós o vício do orgulho, mas se eu tiver algo de bom, um resquício e um lampejo de alguma sinceridade para fazer esse testemunho de público, porque senão eu subiria nessa tribuna algo hipócrita e algo fingida. E essa sinceridade de coração me faz lembrar uma passagem prevista em Lucas, capítulo 18, versículos 10 a 14, a prece do publicano e do fariseu. Parêntese: os publicanos eram aqueles recolhedores de impostos, muito mal vistos e mal queridos na sociedade romana da época. Os fariseus, aqueles que achavam que a fé estava no cumprimento fiel às escrituras sagradas, orgulhosos, se achavam acima da maioria porque jejuavam 2 vezes na semana e pagavam o dízimo. E ambos entram no templo para orar. E Jesus vai contar que o fariseu diz: Senhor, aqui estou, um fiel discípulo de vós, um servo que cumpre todos os vossos ensinamentos. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de tudo quanto recebo. Não sou que nem esse publicano que aí está. Não sou um adúltero, um imundo comum. Eu sou um homem de bem. E Jesus continua a narração dizendo: o publicano sequer conseguia levantar os olhos para encarar o templo do Senhor, mas batia no peito com toda a sua sinceridade, dizendo: Senhor, eu sou um pecador. Eu sei que não tenho merecimento de vos pedir nada, mas peço, roga por mim, roga por nós. E é essa sinceridade que Jesus sempre enalteceu. Tanto é que ele vai terminar essa passagem dizendo: aquele último, o publicano, voltou para casa justificado, porque aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. As raízes dos melindres estão no orgulho. O melindre é considerado esse filho dileto do orgulho, e o antídoto é justamente a humildade. É nós nos reconhecermos imperfeitos, nos reconhecermos cheios de vícios e ter essa vontade legítima de mudar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. É necessário ter coragem, portanto, de reconhecer as nossas próprias fragilidades, de fazer um mergulho interior, desnudados,
sem desejo, sem nos importar com reprovações. Somos só eu e o Cristo, somos só nós e a divindade. E nesse momento de comunhão é necessário sinceridade. Isso porque, como o apóstolo Paulo costumava dizer, todos nós temos o nosso espinho na carne. Na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, Paulo vai dizer assim: e, para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Orgulho para quê? Orgulho de quê? Se todos nós estamos todos no mesmo barco, num planeta de provas e expiações que assim o é, porque nós somos imperfeitos. Porque se nós tivéssemos realmente algo do que nos orgulhar, alguma virtude substancialmente divina dentro de nós, completamente purificada, habitaríamos um planeta de espíritos bons. E é interessante porque esse melindre que tanto nos afasta na convivência diária, o melindre torna as convivências difíceis e insuportáveis. Logo com o outro, que é a nossa escola, é através do outro que nós conseguimos evoluir e crescer. Veja que enfermidade que tanto nos afasta da nossa própria evolução. Então, é necessário que nós tenhamos em mente que se viemos do Pai e para o Pai um dia retornaremos, precisamos empregar o nosso esforço íntimo para nos tornarmos melhores. E através dessa convivência, sem excesso de suscetibilidades de nos ferir, é que nós conseguimos sair da nossa infância espiritual e alcançar alguma maturidade psicológica. Existe um livro intitulado O Espírito da Verdade, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. No capítulo 36, há uma mensagem de Caio Barchutel sobre o melindre. Ele diz assim: o melindre, filho do orgulho, propele a criatura a situar-se acima do bem de todos. É a vaidade que se contrapõe ao interesse geral. Observe que nos colocarmos acima do bem de todos é corromper a média global do mundo, do planeta Terra. Pensemos como se fosse um curso acadêmico, um curso de faculdade. Cada disciplina que nós temos, somos aprovados com uma determinada média. Aquelas médias que são menores acabam afetando a média global quando nós concluímos o curso. Assim ocorre conosco. Nós estamos todos na Terra, nascidos como plantinhas, umas aos lados das outras, para nos encorajarmos, para nos apoiarmos, para que todos nós possamos evoluir juntos. Se alguma plantinha murcha, se alguma plantinha não consegue aproveitar os nutrientes da boa terra, todos perdemos. Porque se o propósito final da vida é a evolução de todos nós, e se o Cristo lá atrás nos convidou para todos estarmos sentados na mesa, para juntos confraternizarmos com Ele no grande banquete espiritual, por que vamos querer alguma predileção de saltar na frente? Temos que ir todos juntos. Mas a mensagem de Caio Barchutel tem um detalhe ainda mais interessante, porque quando ele fala que é a vaidade que se contrapõe ao interesse geral, ele faz uma alusão da vaidade como um espelho que nos cega, que nos deturpa a visão, que fica exatamente na nossa frente e nos impede de observar o outro, de observar os sentimentos que o outro tem para conosco, o quanto que o outro pode nos gerar de aprendizado e o quanto que nós podemos evoluir com essa convivência. E contrapor-se a esse interesse geral é agir com egoísmo. Allan Kardec, em abril de 1857, no Livro dos Espíritos, já nos disse: foi pelo orgulho e pelo egoísmo que as humanidades sucessivas se perderam, e é pela caridade e pela humildade que elas um dia irão se redimir. Portanto, mais uma vez, amigos, orgulho para quê? É necessário que nós tenhamos uma resolução de querer mudar de plano, de querer deixar esse ego marginalizado
para poder alimentar o nosso eu interior, o nosso self, a nossa verdade, o nosso espírito. Então, o melindre é essa capacidade aguçada de se constranger, de se incomodar, de ter essa suscetibilidade mais aguçada em relação à maioria, fazendo com que pequenas alfinetadas tão comuns da convivência, somos todos diferentes. Temos temperamentos diferentes, histórias de vida diferentes, vivências diferentes, culturas diferentes. Carregamos patrimônios que se perdem na eternidade, completamente diversos. Como é que vamos querer conviver sem precisar aparar essas arestas? É natural que tenhamos as nossas diferenças e é nelas que nós conseguimos evoluir. Então, o melindre é esse amplificador que dá a essas pequenas diferenças uma conotação negativa, degenerativa, que não condiz com a verdade. É quando o ego se retrai numa atitude imatura. E quanto tempo nós passamos nessa imaturidade psicológica, que só vamos lograr êxito quando nos voltarmos para dentro e enfrentar o anjo e o demônio que está dentro de nós. É o chamado mimimi. Porque veja que experimentar dificuldades é muito natural. Nós passamos por frustrações, nós temos expectativas em relação a uma infinidade de coisas, mas o que vai nos diferenciar é a forma como nós lidamos com essas circunstâncias. Hermance Dufour vai dizer que ofender-se é o impulso natural que criamos nas rotas do egoísmo. E quando é que nós vamos desviar essa rota? Quando é que nós vamos seguir o conselho de Kardec e deixar para trás esse egoísmo que tanto nos fez perder e buscar a caridade e humildade tão apregoada pelo Cristo? No prólogo do livro Há 2000 anos, um romance pelo Espírito Emmanuel, ele narra, ele faz praticamente uma confissão. Ele, que houvera sido em tantas existências sucessivas, tinha vivido na opulência da nobreza. Ele agora, defrontado perante a verdade eterna, faz uma rogativa. Jesus, nós, espíritos empedernidos de vícios, que passamos milhares de anos vivendo na opulência, vivendo no ouro e no mármore, basta um desejo vosso, para que nós sejamos extremamente miseráveis, para que nós voltemos a ser defrontados com a realidade do túmulo e percebamos a riqueza dos vossos ensinamentos. Será que nós também vamos precisar morrer para poder mudar de rota? O nosso tempo é agora. Nós temos todos os recursos necessários para poder alcançar essa maturidade psicológica, mas é necessário um esforço íntimo, uma decisão, como a nossa querida amiga tão lindamente falou no início. Portanto, o controle emocional deve ser exercitado em todas as circunstâncias, para que nós não hajamos desproporcionalmente com atitudes muito simples. Não podemos então ser admoestados, muitas vezes carinhosamente criticados, para que aquela crítica construtiva sirva para o nosso próprio aprimoramento. E tomamos aquilo como um absurdo. Por quê? Por nos colocarmos acima dos outros, da opinião geral. Temos uma autoimagem tão distorcida de nós mesmos que achamos que não podemos ser comparados a ninguém. Imagine se Jesus pudesse se melindrar. Nós estaríamos perdidos. Mas graças a Deus, esse mestre de infinita bondade nos ensinou que em todas as circunstâncias, sobretudo no melindre, o amor é a grande terapêutica para nos curarmos. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, quando Allan Kardec vai falar bem-aventurados os mansos e os pacíficos, há uma mensagem no item 9 intitulada A Cólera. E ele diz: o orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois, em que o menor paralelo vos irrita e vos fere. Veja se não é exatamente isso.
E aí eu faço uma pergunta: será que essa visão exacerbada que nós trazemos em relação a nós mesmos é o tão chamado amor próprio? Será que o amor próprio é isso? Essa visão distorcida de nós? Jesus foi o ser encarnado na terra que mais tinha amor próprio. E o amor próprio de Jesus era tão grande que o fez renunciar pela humanidade inteira. Para o amor próprio, para o alto amor, não há limites. O melindre não é uma consequência direta do amor próprio, antes é a falta dele. Porque o amor próprio nos leva a evoluir, a querer o melhor para nós mesmos. E o melhor para nós mesmos é nós tratarmos com sinceridade e com clareza as nossas imperfeições para mudá-las, para que possamos amadurecer psicologicamente. Allan Kardec tem um capítulo no livro Obras Póstumas, intitulado O Orgulho e o Egoísmo, em que ele vai fazer uma série de ilações a respeito do tema, todas valiosíssimas, invulgares. E numa passagem ele vai dizer que essa exaltação da personalidade faz com que nós nos criamos com direitos superiores aos demais e faz com que nós nos firamos com tudo, o que segundo a concepção de cada um de nós seja um golpe em relação a esses direitos. Que direitos acima dos demais? Em Romanos nós já temos a notícia, já temos o ensinamento. Deus não faz predileção de pessoas. A lei de igualdade é uma lei moral. Portanto, todos nós temos condições iguais para evoluir. Temos as mesmas chances, os mesmos potenciais. Não temos direito a mais do que ninguém. Ao contrário, o conceito de justiça, trazido no livro 3º de O Livro dos Espíritos, é justamente esse, de respeitar o direito do outro, assim como nós queremos que o nosso também seja respeitado. Portanto, o melindre anuvia a nossa visão. E a reflexão íntima, o amor próprio, ao contrário, confere essa extrema lucidez de nos percebermos como nós somos. É esse mergulho interior, sem máscaras, em que nós nos colocamos desnudos diante de nós, diante de nossas próprias imperfeições, para que nós possamos nos curar, para que nós possamos nos tratar. É a chave para a ascensão do espírito. Veja como o tempo inteiro, na nossa convivência, nas nossas relações humanas, nós empunhamos máscaras, como que para disfarçar os nossos vícios. E essas máscaras caem naturalmente com o tempo e com a convivência das pessoas, o que é muito bom, porque despojados dessas máscaras, nós podemos ser quem somos e nos reconhecer. Então, nessa convivência é que nós crescemos, mas é necessário coragem para que nós possamos colocar essa extrema suscetibilidade de lado. Nesse mesmo livro, O Espírito da Verdade, há uma mensagem no capítulo 12 de Eurípides Barçanufo, que ele vai dizer assim: a verdadeira alegria não vive isolada numa só alma, pois que somente viceja com reciprocidade de vibrações entre vários grupos de seres amigos. Como nós podemos aprender e como nós podemos ser felizes na convivência. Mas é necessário sair um pouco de nós mesmos, nos sentirmos felizes com o progresso e com a felicidade do outro, para que nós possamos nos reconhecer como irmãos e para que nós possamos evoluir. E quando nós somos agraciados, é importante que nós não confundamos o acréscimo de misericórdia do Cristo com uma dádiva, um merecimento, porque não raras vezes nós somos agraciados com um filho que é o sonho que nós sempre queríamos ter, ou uma mãe que é uma bênção em nossas vidas. E muitas vezes nós temos essa dádiva para que isso nos ajude a nos tornar melhores. Mas em verdade, temos tantos débitos
que se Jesus, ou melhor, se a lei divina utilizasse apenas da justiça para conosco e não tivesse essa vertente do amor e da misericórdia, nós passaríamos ainda muito tempo para poder sanar todos os nossos débitos. Caio Barchutel tem uma mensagem em que ele vai dizer que ninguém vem a um templo doutrinário primeiramente para dar, mas sim para receber. E o templo doutrinário, em especial a casa espírita, é o local em que temos visto pulularem mais episódios de melindres, corrompendo a convivência salutar e fraterna que o Cristo tanto nos apregoou. Isso porque nós aqui estamos num hospital-escola. Enquanto estamos ouvindo essas descoloridas mensagens e ilações, nós temos uma espiritualidade que age sobre nós, nos curando de nossas enfermidades, nos fazendo refletir, nos dando a bênção por acréscimo de misericórdia do Cristo, em que nos tornamos instrumentos do amor divino, para que com isso nós possamos nos melhorar. Portanto, não temos motivo nenhum para nos envaidecer, sob condição alguma. É necessário que nós saibamos, entretanto, reconhecer o nosso valor, mas de uma forma honesta, sem distorções de autoimagem. É necessário que nós tenhamos esse amor próprio para reconhecer aqueles erros que já não cometemos mais, aquilo que já conseguimos evoluir, mas para perceber ainda o imenso potencial daquilo que possamos construir. Vejamos o exemplo de Saulo de Tarso. Se Jesus não tivesse acreditado no imenso potencial desse grande discípulo do bem, talvez hoje nós mal teríamos as reminiscências e a mensagem evangélica de uma forma tão clara como ele, que foi esse grande divulgador do cristianismo. Saulo de Tarso teve a coragem de, não obstante todas as suas mazelas, ele que houvera sido um assassino cruel, um perseguidor de cristãos, ele teve a humildade de ficar de joelhos na estrada de Damasco, de ser cego, de passar pelo período no deserto em reflexões profundas e de retornar ao seio dos seus convivas na época, sendo brutalmente rechaçado, sendo chamado de louco, sendo apedrejado na tribuna. Hoje nos tratam com extrema amorosidade quando vamos falar no público sobre as mensagens de Jesus. Naquela época, Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, convertido de Damasco, precisou inúmeras vezes sair fugido das cidades de barco, à surdina, às escuras da noite. Então veja, se Jesus não tivesse acreditado nesse imenso potencial, como ele acredita no potencial de cada um de nós, estaríamos todos perdidos. Vamos aproveitar essa oportunidade que a misericórdia crística nos dá para que nós finalmente possamos evoluir. E nesse mesmo capítulo que falamos sobre os mansos e pacíficos, Allan Kardec mais à frente vai dizer que até mesmo as impaciências são um traço dessa importância que damos em relação a nós mesmos com os demais. Essa exacerbação, o enaltecimento da nossa personalidade. E veja se não é isso mesmo. Muitas vezes quando um irmão vem para nós contar alguma coisa e nós dizemos: já sei o que você está querendo dizer. Como se nós tivéssemos a vocação messiânica de perscrutar a alma alheia e saber o que o outro tem a nos dizer. Quanta presunção! Mal esperamos o outro terminar de falar. E uma outra obra que eu também citei aqui no estudo é Sinal Verde, por André Luiz. No capítulo 23, André Luiz também vai falar dos melindres. E ele diz assim: não permita que as suscetibilidades lhe conturbem o coração. É interessante essa assertiva, porque geralmente vemos aquele que tem melindres como o culpado, o errado da história, o orgulhoso e o egoísta. Mas muitas vezes o melindrado é aquele que mais sofre e apenas espraia esse sofrimento na convivência com o outro.
Dê aos outros a liberdade de pensar, tanto quanto você é livre para pensar como deseja. E por fim, quem vive de se ferir, acaba na condição de espinheiro. E eu achei de uma preciosidade essa perspicácia de André Luiz de comparar nós, que somos melindrados, com a condição de espinheiro, que isso só fez me lembrar da parábola do semeador. A única parábola de Jesus em que ele mesmo explica o que disse. Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 23. E o semear, e uma parte das sementes caíram junto à estrada, e as aves do céu comeram-na. E Jesus explica: estes casos são os maus, que arrebatam aquilo de bom que nascera no seu coração. E quantas vezes, quando nós já estamos na condução do bem, quando nós já estamos nessa seara, quando nós já tomamos a decisão de seguir o Cristo, quantas tentações, quantas distrações que tentam nos tirar do bom caminho, e muitas vezes desistimos. E o melindre se aproveita também dessa porta para nos fazer criticar o outro, dizer que tal casa espírita não merece toda a nossa dedicação, todo o nosso talento, e nos afastamos da tarefa. Como nos enganamos fácil, amigos. E Jesus vai continuar na parábola. Outra parte das sementes caiu sobre os pedregulhos, e o sol a queimou porque não tinha raiz. E ele vai explicar: é aquele que muitas vezes recebe a palavra com gosto, mas como não tem raízes profundas no seu coração, vem o sol e queima as primeiras folhagens. Tem a ver com a nossa resolução, com preparar o terreno, preparar o nosso altar íntimo para receber esses conhecimentos e essas mensagens magníficas do Cristo. E ele continua: outra parte das sementes caiu sobre os espinheiros. E aí está a mensagem de André Luiz. Aí está a concordância com a mensagem de André Luiz. E estes a afogaram. E Jesus explica: são aqueles que ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo sufocam-na e tornam a semente infrutuosa. Cuidados desse mundo. Primeiro, os cuidados com a nossa própria imagem. Não quero dizer que nós não devemos nos importar com a nossa reputação, com o fato de seguirmos o Cristo e termos essa consciência de viver bem, de viver de uma forma decente. Mas quantas vezes colocamos um espelho diante de nós e vivemos como Narciso, embevecidos pela nossa própria imagem, e que nada pode ser contestado em relação a ela, se não nos melindramos. Mais um cuidado. Quantas vezes cuidamos tanto das posses materiais? Mais uma vez um contraponto. Não estou dizendo com isso que temos que parar de trabalhar, temos que parar de ter a nossa subsistência e de cuidar daquilo que é material para sobreviver. Muitos de nós aqui somos arrimos de família, e não é nenhuma apologia a sermos miseráveis, mas é necessário cuidar, sobretudo, do ser espiritual que nós somos, de nos preparar, de nos preocupar em ornar o nosso espírito de virtudes. Lembremos da parábola do festim de bodas. Aquele que não vestia a veste nupcial foi expulso e levado para o ranger de dentes e para as trevas exteriores. Precisamos nos preparar e ter em primeira conta esses cuidados com o Espírito. E Jesus vai finalizar dizendo: mas há também uma parte das sementes que caem na boa terra, e estas rendem 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. É interessante porque essas sementes rendem bastante. Render 100 por 1 é um feito mágico, praticamente, da agricultura. Que nós possamos, portanto, um dia sermos essa boa terra. Veja que a parábola do semeador não fala necessariamente de pessoas estáticas. A parábola do semeador fala de solos. E os solos, todos esses, podemos ser cada um de nós, segundo uma visão psicológica da parábola. É necessário apenas que nós possamos
tratar o nosso solo, para que, se um dia formos esses pedregulhos, esses espinheiros, possamos caminhar para pouco a pouco nos tornarmos essa boa terra que Jesus sempre nos falou. E Hermance Dufour tem uma obra, Reforma Íntima Sem Martírio, que é uma grande preciosidade. E ela tem um capítulo, chamado capítulo 17, Por que melindramos?, que nos serviu de base para fazer essas considerações. E ela vai dizer nesse capítulo assim: a ofensa é uma reação natural, mas o melindre é uma reação neurótica, é um estado afetivo doentio de fragilidade. Portanto, na raiz do melindre está o orgulho, que precisamos ferrenhamente combater. E ela vai dizer mais tarde: o melindre gera esse colesterol da alma. Veja que alusão interessante. É como se o melindre fosse essa formação de pequenas impurezas que nos corrompem pouco a pouco as nossas convivências, nos corrompe pouco a pouco nós mesmos, nessa escala ascensional. O melindre gera inimizade, o melindre gera desamor. Quantas vezes incomodamos, perturbamos relações autênticas de amizade, pautadas no legítimo amor fraterno, por melindres bestas, por discussões infrutíferas. Talvez seja por isso que Jesus sempre dizia: nós precisamos sacudir o pó das discussões farisaicas e nos ater ao que realmente é importante. Precisamos não tomar sempre a ferro e fogo as coisas, as críticas que sejam, como algo pessoal. Precisamos extrair de cada diálogo com os nossos irmãos o aprendizado, algo que seja edificante, aquilo que nos faça bem. E se nessa análise nós observarmos que desse contato não conseguimos subtrair nada que seja de produtivo, simplesmente vamos esquecer, porque isso também é caridade. Deixar falar um outro que não sabe o que diz e simplesmente esquecer e perdoar. O que nós não podemos é deixar que o melindre inviabilize as relações humanas, porque as relações são o nosso instrumento primordial de crescimento. E ainda nesse capítulo, a irmã se vai continuar dizendo que, excetuando alguns casos de educação mal orientada, o melindre é o velho hábito de satisfação plena dos desejos de personalidade do espírito que renasce hoje sem condições de satisfazer as suas satisfações egoísticas. Veja que interessante. Nós melindrados somos quase sempre os frustrados. Aqueles que desejaríamos satisfazer os nossos desejos egoísticos e não conseguimos. E por isso nos encontramos e reagimos com essa extrema vulnerabilidade. Portanto, fica o convite à nossa educação moral e ao bem conviver com todas as pessoas, porque é através dessa boa convivência que podemos tornar a nossa vida, que já é cheia de tantas provas e expiações, mais agradável. Vamos nos lembrar daquela mensagem de Caio Barchutel, que é na alegria, no trato com o outro, que nós vicejamos, que nós fazemos reverberar a autêntica felicidade dessas relações fraternas e dessas relações cristãs. Afinal, nós espíritas estamos ou não vivendo o cristianismo redivivo? Queremos ou não queremos nos inspirar no exemplo dos discípulos do Cristo? Somos ou não somos os discípulos do bem? Não cabe melindre, portanto, nessa relação entre os discípulos do bem. Uma faceta comum do melindre, e a irmã se vai continuar, é essa obsessão pelo controle. Porque quando o indivíduo, para não ser contrariado, muitas vezes ele quer exercer o domínio sobre tudo em sua existência. Veja que interessante.
Nem sempre nós vemos o autocontrole sob esse prisma, mas muitas vezes ele também é uma nuance do orgulho e do egoísmo, que por querer exercer o controle sobre tudo, quer evitar que as outras pessoas tenham o que dizer a respeito de nós. Cuidado. Cuidado também com esse perfeccionismo. Não que nós não tenhamos que nos melhorar, que buscar a nossa melhoria contínua, de sermos cada dia melhores, porque o Cristo merece uma obra perfeita. Merece que nós, que somos ainda espíritos imperfeitos, sejamos esses instrumentos afinados pelo diapasão do amor que Ele apregoou. E essa perfeição moral é consequência desses séculos de renúncia, de devotamento e abnegação. Somos todos perfectíveis, mas não devemos em momento algum nos vangloriar dos pequenos sucessos e dessas pequenos destaques que conseguimos através do nosso esforço. Sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuís, como se vestisses um hábito para ocultar as enfermidades do corpo. Essa mensagem é de Lacordaire está em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. E eu achei muito interessante, porque mais vale nenhuma virtude com a humildade do que todas com o orgulho. E quantas vezes nós deixamos de nos reconhecer pobres pelo Espírito e desprezamos o reino dos céus. Não foi isso que Jesus nos disse? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. E parando para refletir sobre essa mensagem, veja que beleza. Pobre é aquele que é miserável, que não tem recursos. Veja se Jesus também não quis nos dizer que para nos encontrarmos conosco e para construirmos o reino dos céus dentro de nós, não precisamos de recursos externos. Todos os recursos que precisamos estão ao nosso alcance, está dentro de nós. Então é necessário deixar cair as máscaras, sobrepujar o ego para nos encontrar conosco. E assim, desnudos e pobres pelo Espírito, podemos ser felizes e deixaremos, por consequência também, de sermos tão melindrados. Mas, ante o melindre, onde a caridade? É necessário pensar também sobre esse prisma, porque se consideramos que o melindre é esse filho dileto do orgulho, os melindrados que nós somos enfermos, coitadinhos, merecemos perdão e compreensão pelas nossas faltas. E é verdade, é necessário acolher com amor, é necessário ter sensatez e equilíbrio no trato com o outro, sobretudo com aqueles irmãos que são mais vulnerabilizados, que são mais suscetíveis. Mas devemos ter cuidado para também não fazer apologia ao melindre. Veja como geralmente nós subestimamos a nossa capacidade de crescimento. Temos tanta piedade e tanta compaixão, muitas vezes passamos a mão na cabeça sobre coisas que deveríamos repudiar. E isso pode nos impedir de crescer. Porque esse amor, autonomia, aquela relação com o outro que compreende as faltas, que compreende as necessidades que o outro ainda tem de crescer e de evoluir, muitas vezes pode impedir um aprendizado salutar dele se melhorar e dele ser diferente. E é interessante porque a sociabilidade é essa sensibilidade de conviver com as diferenças. Eu enxergo os seus defeitos, enxergo as suas oportunidades de melhoria, assim como você também enxerga as minhas. Nós nos respeitamos e convivemos bem. Isso é ser sociável. Não obstante as nossas imperfeições, conseguimos conviver e nos melhorar. Mas é importante espalhar a mancheias esse amor autonomia, para que o melindrado se sinta também em erro e tenha vontade, legítima, decisão de se melhorar.
Em Lucas, no capítulo 17, versículos 17 a 19, narra-se a história dos 10 leprosos. Jesus andava com os seus discípulos para Jerusalém. Defronta-se com 10 leprosos. Então, ele faz a cura desses leprosos. Um deles, um samaritano, só podia ser, volta-se ao mestre e o agradece enternecidamente pela cura. E então Jesus pergunta: onde estão os outros 9? Não houve acaso ninguém que voltasse além desse estrangeiro? E em seguida disse-lhe: levanta-te, a tua fé te curou. É engraçado que o mestre de extrema bondade, nosso guia e modelo, o construtor do orbe terrestre, como vai nos dizer Emmanuel na obra A Caminho da Luz, o governador da terra, ele tinha todos os poderes possíveis e inimagináveis para curar quem quer que fosse, mas ele sempre dava o crédito da verdadeira cura a cada um de nós. Ele sempre repetia isso: a tua fé te curou. Porque muitas vezes somos agraciados por acréscimo de misericórdia, por bênçãos, como um passe, o passe espírita, que muitas vezes nos promove alívio, consolo para as enfermidades que estamos passando naquele momento. Os tratamentos espirituais, que são obras divinas para nos acalentar, para nos consolar e para fazer com que nós perseveremos nesse esforço de regeneração. Porque a verdadeira cura, ela é íntima, ela é individual, ela é um desejo arrebatador de cada um de nós para não voltar a delinquir, para não voltar a repetir os nossos próprios erros. E veja outro aprendizado com respeito a essa passagem em relação aos 10 leprosos. Já pensou se Jesus se melindrasse? Curei 10 leprosos, só um veio me agradecer, não curo mais ninguém, e fizesse muxoxo. Jesus, graças a Deus, nos mostra que em todas as circunstâncias, sempre o amor, sempre a compreensão e sempre o perdão, mas o esforço íntimo. Não canso de repetir, em Prolegômenos, em O Livro dos Espíritos, a espiritualidade superior roga a Kardec: coloca na capa deste livro a cepa divina. Ela é um emblema do trabalho do Criador. Na obra Boa Nova, capítulo 2, pelo Espírito Humberto de Campos, ele vai dizer o seguinte: Jesus, a mãe Maria, preocupada com o futuro de Jesus, após ele ter estado no templo de Jerusalém, conversando com os doutores na lei, Jesus redargue sua mãe dizendo: mãe, eu tenho na carpintaria de José a verdadeira escola da vida, porque aqui eu tenho um trabalho, e é o trabalho que me aproxima do meu Pai, é o trabalho que me faz evoluir e que me faz lembrar as minhas origens, quem eu sou. Veja, o trabalho sempre enaltecido por Jesus, e esse trabalho é sobretudo esse esforço íntimo de sempre nos melhorarmos. Essa cura, essa coragem moral de nos tornarmos melhores e de querermos sempre sermos algo mais avançados do que aquilo que um dia nós fomos. E existe um livro intitulado Aconteceu na Casa Espírita, pelo Espírito Nora, que é assaz interessante. Essa obra inteira narra diversas circunstâncias, diversas artimanhas dos espíritos das trevas, injunções criminosas de desencarnados que queriam destruir todo o trabalho divino efetuado nessa casa espírita. E é interessante porque no capítulo 1, Infiltração Programada, Nora vai narrar dizendo assim: a casa espírita, a qual desejamos invadir, dispõe de poderosa proteção espiritual. Veja que interessante. Nós somos cercados
por uma nuvem de testemunhas que nos acompanham. Essa casa espírita está habitada por seres enfermos como nós, que também vêm até aqui para se curarem. E essa casa, sobretudo, está assistida, como tantas outras, por uma espiritualidade devotada e abnegada que quer nos ajudar, que está de braços abertos para nos apoiar, para nos dar força, para nos reforçar com essa coragem necessária para que nós possamos trilhar nós mesmos a nossa estrada de Damasco. E os espíritos, mesmo os malfazejos, têm clara noção disso. E Nora continua dizendo: a nossa atuação desses espíritos malfazejos será, portanto, na surdina. Vamos trabalhar ocultamente, estimulando irritação aqui, ciúme ali, batalha de ego acolá. Nenhuma similitude com o que nós vemos. Isso é puramente fictício. É ou não é? Não. Infelizmente não. E ela continua dizendo: vamos incrementar melindres nos trabalhadores espíritas, porque eles é que de tempos em tempos abrem brechas. Nós só aproveitamos os seus deslizes e os seus descuidos dos ilustres seguidores de Jesus. Ainda salta com uma ironia para conosco. Então veja, a grande questão, sobretudo da obsessão. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, discorreu lindamente sobre tudo isso, quando ele fala dos tipos de obsessão: encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado. Quando ele fala das obsessões simples, dessas pequenas interferências que todos nós somos suscetíveis, lembra? Deus não faz predileção de pessoas. Todos nós estamos sujeitos às provas, às tentações, e precisamos ter robustez moral suficiente para perseverar. Esse é nosso testemunho, porque nem sempre nós precisaremos carregar a cruz do martírio tão pesada como Cristo carregou, e que precisou, ou melhor, não precisou, mas que teve a presença de um sireneu para reerguer-lhe em alguns momentos. Às vezes, a cruz que nós precisaremos carregar é a cruz de palha, como Chico Xavier dizia no livro A Sombra do Abacateiro. Essa cruz de palha que é muito leve, mas que persegue nas nossas costas, nos agulhando todos os dias. As pequenas alfinetadas, como Allan Kardec fala em O Evangelho segundo o Espiritismo, aqueles 1000 nadas que terminam por ferir-nos. É isso que nós temos que enfrentar. É essa cruz que nós temos que ter a coragem de carregar. E nas obsessões, nós é que damos essa passagem, nós é que damos essa brecha. Veja o exemplo da fascinação, tão comum entre nós espíritas, sobretudo os médiuns, que se vangloriam por algo que não é nenhuma predileção, que é um instrumento, é uma escola e um instrumento de cura para si e para os outros, como se fosse um predileto, e que muitas vezes, através da fascinação, os espíritos se aproximam de nós e reforçam apenas um orgulho e egoísmo que nós já carregamos. Não existe a figura do algoz e da vítima. Nós damos espaço. Vamos incrementar as nossas fortalezas, colocar muros altos com respeito a essas interferências. Mas nós não precisamos construir esse muro de tijolos de barro. Nós não precisamos construir paredes de concreto, que só nos vão afastar uns dos outros. A nossa blindagem é magnética. A nossa blindagem é espiritual. E começa aqui, nos nossos pensamentos. Somos aquilo que pensamos. E Joana de Ângeles vai dizer: se quereis saber como vais desencarnar, medita a respeito do que tendes pensado.
Como está a tua psicosfera mental? É necessário que nós estejamos imersos em bons pensamentos, em pensamentos de evolução. É necessário que nós nos conectemos o tempo inteiro com a espiritualidade que permanece de braços abertos, através dos bons pensamentos, através da oração, que é esse WhatsApp, direto com a divindade, sem intermediários. Nós sabemos, numa doutrina espírita despojada de dogmas, que não precisamos de intermediários para Deus. Nós mesmos podemos fazer essa ligação a qualquer momento. E será que temos feito? Será que realmente nos consideramos filhos de Deus? Vamos nos apossar. Vamos nos apossar desse título magnífico que pode nos fazer alçar grandes voos, que pode nos fazer, ainda aqui na terra, sentir essas blandícias de paz que só o Cristo nos faz. E através das boas ações, as ações da legítima caridade. E eu queria fazer um adendo sobre isso. Nós sabemos que entre nós ainda pululam as desigualdades sociais. Allan Kardec fala sobre isso quando, na parte terceira do Livro dos Espíritos, ele diz sobre lei de igualdade. E as desigualdades sociais também são um desdobramento da lei de igualdade? Não. É fruto do orgulho e do egoísmo que ainda está imiscuído na sociedade humana. Então é lógico que a caridade material é um extremo ato de amor nosso para com os nossos irmãos que passam por situações de extrema penúria, que experimentam os opróbrios de toda sorte, uma fome que nem sempre nós conhecemos. Mas amigos, o que pode doer mais? O oco do estômago ou a fome do desalento? Ou a fome de afeto? A fome de às vezes estar sozinho, longe da sua família, nas ruas, e não ter sequer um olhar que possa eternecer aquele coração. Muitas vezes essa caridade legítima exercemos dentro de casa, nos nossos próprios lares. O lar, essa oficina sagrada de bênçãos, onde quase sempre temos os nossos maiores desafios. E se nós temos desafetos dentro de casa, e se ainda não conseguimos amar como Jesus amou e como Ele exortou que fizéssemos, que nós possamos nos tolerar, que nós possamos nos respeitar como irmãos que nós somos. E para isso é necessário esquecermos o melindre, esquecermos essas vulnerabilidades e suscetibilidades que não vão nos levar a lugar algum. Vamos refletir que nós saímos numa condição de espíritos simples e ignorantes e temos o futuro de anjos nos aguardando. Temos todo o tempo do mundo, mas nós não temos tempo a perder. É necessário que nós possamos refletir sobre isso e realmente tenhamos a decisão de não mais recair em velhos equívocos, em velhos erros. Para finalizar, eu gostaria de lembrar de uma passagem de Jesus com os seus apóstolos. E foi na última ceia, na Santa Ceia. Se aproximava a época do testemunho do Cristo, da paixão do Cristo. E o Cristo houvera se reunido com os seus discípulos em torno da mesa. E naquela época, para os hebreus, comer junto era uma grande intimidade. E Jesus, por ter essa vocação magnífica de perquirir a alma humana, de perscrutar o âmago dos sentimentos, ele já sabia. Tem uma mensagem de Emmanuel no livro Fonte Viva, se eu não me engano, Vinha de Luz, capítulo 104, se não me falha a memória, nos mesmos pratos, em que Emmanuel faz justamente essa alusão a Judas. Nos mesmos pratos comia Judas, que houvera sido
o traidor do Cristo. Então Jesus estava na Santa Ceia com os seus discípulos. E então tem-se a passagem do lava-pés. Jesus, o construtor do planeta terrestre, nosso governador do orbe, se levanta da mesa, tira o seu manto, cinge com o manto a sua cintura. E para aquela época, retirar o manto e colocar amarrado na altura da cintura era uma posição de escravo. Imaginem vocês, Jesus portar-se diante de seus discípulos para ensinar a lição da verdadeira humildade. Essa humildade é que nos aproxima do Cristo. Essa humildade é um antídoto do melindre. E Jesus se coloca naquela posição de extrema humildade e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E Simão Pedro salta de lá. E é engraçado que nessa obra Boa Nova o autor vai dizer, numa ingênua caridade, e diz ao mestre: eu me recuso a permitir que vós, nosso mestre e salvador, lave-me os pés. E eu não estou entendendo essa condescendência de todos os discípulos em permitir este absurdo. Jesus olha com aquele semblante impassível, sereno e embevecedor de sempre. Entende a postura de Simão Pedro e apenas perdoa e continua na cerimônia do lava-pés. Veja que mesmo entre esses escolhidos do Cristo, e note que o Cristo poderia ter escolhido intelectuais, doutores da lei para o seguir, mas ele escolhe de propósito pessoas simples, pescadores, cobrador de impostos, pessoas simples como nós, com as enfermidades que nós temos, como a nos mostrar que o caminho é possível para todos. Jesus vem como Jesus humano, encarnado numa veste como a nossa, nascido de um pai e de uma mãe, passando por provas que nem precisaria, nem de longe, para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. E por que é que nós ainda postergamos essa felicidade? Por que é que nós ainda não nos desnudamos e não reconhecemos que o Cristo de fato é nosso Salvador e que qualquer sacrifício, o maior que seja, com respeito a nós mesmos, em prol do Cristo, ainda é o mínimo que nós podemos fazer? Que Jesus nos abençoe e nos encoraje, porque nós precisamos dessa força divina para poder evoluir. Que Ele tenha piedade de nós. Louvado seja.